Eu sou Beni Moura, orientadora da oficina de desenho Linha e Traço. A oficina é mantida pela Secretaria de Cultura e Turismo de Paranaguá. Hoje teremos a aula 3 com o tema Representação do volume. Eu vou insistir na maneira correta de segurar o lápis. Então, a maneira correta de segurar o lápis é a mesma para escrever, só que você vai segurar ele um pouco mais acima da ponta para você ter mais mobilidade, para você ter uma maior inclinação, para conseguir fazer traços mais largos, com maior amplitude na execução desses seus traços, né? Tem mais amplitude. Só que a mão de quem desenha, ela não deve descansar, ficar paradinha sobre o papel. Ela deve deslizar o papel, ela deve tocar nesse papel com leveza, porque assim você vai ter mais rapidez e você vai ter mais leveza nos teus traços. E você vai conseguir fazer linhas mais longas, né, e o teu traço vai ser um pouco mais leve, né, vai ser mais leve. Então, eu insisto nessa maneira correta de segurar o lápis e na prática do traço e da linha. São as duas coisas que eu vou ficar insistindo com vocês. Por quê? Porque é importante você exercitar até soltar as suas mãos, até você desenvolver a habilidade para desenhar. Então, você pense que essa prática, que é desta prática constante de desenhar e exercitar as mãos todos os dias, que vai nascer o domínio da linha calculada e do teu traço, né? Então, você vai poder também aplicar esse domínio em qualquer desenho. Então, você vai trabalhar, preencher formas geométricas, você vai desenhar círculos, você vai fazer todos esses exercícios usando linhas em diferentes direção. Então, através disso, você vai conseguir dominar o seu traço e dominar a sua linha. Tá? Hoje, nós vamos fazer um exercício, eu vou recomendar um exercício que é para dominar a linha calculada. Tá? Esse exercício, você vai preencher, vai pegar uma folha de papel e vai preencher. Aqui eu fiz 9 sugestões, né? Mas você pode criar até mais. Então, eu fiz essas 9 sugestões, coloquei 3 figuras, mais 3, 9 figuras geométricas, círculo, oval e retângulos. Né? Retângulos, tanto na linha horizontal como retângulo na vertical. Para vocês iniciar o exercício, aqui nós vamos dominar essa linha, o exercício propõe dominar as linhas curvas, tá? Então, para você adquirir o domínio e habilidade da linha calculada mais circular. Eu quero que vocês usem também os lápis em grau de dureza diferentes, tá? Eu vou levantar agora para mostrar para vocês. Eu usei aqui, vocês percebem que eu usei nesse desenho três graus de dureza. Eu usei o 2, usei o 4 e usei o 6. Nesse daqui eu usei o 4, usei o 2, usei o 6. Aqui também usei. E depois, nesses outros exercícios, eu apenas demonstrei a forma que vocês vão fazer a linha calculada. Eu quero que vocês usem esses lápis, anotem, porque assim vocês vão percebendo o resultado do grau de dureza do lápis e você vai sentir também se é mais a facilidade e a dificuldade que você vai ter com determinado tipo de grafite, tá? Então, vamos lá. O primeiro eu fiz a esfera e você vai fazer linhas circulares. Linhas circulares até conseguir criar um volume para essa esfera, né? Para esse círculo. Deixar ela com volume. Dessa forma, você vai estar já fazendo a representação de um volume
numa forma circular. Aqui eu fiz a oval, também da mesma forma você vai fazendo linhas circulares de baixo para cima, tá? Aqui também fiz de baixo para cima e de cima para baixo. Aqui nessa forma retangular, linhas circulares, né, voltada para baixo. Depois, nesse retângulo, fiz as linhas circulares de baixo para cima e de cima para baixo. E você vai colocar mais força, menos intensidade da força, você vai dominar. Você vai segurar, para fazer esse exercício, o lápis dessa forma, tá? E aqui, por exemplo, né? E apoia a mão e vem puxando essas linhas circulares para cima. Depois, puxando essas linhas circulares para baixo, né? Então, você pode fazer cada forma com um lápis de grau de dureza ou fazer como você achar melhor. Trabalhe e experimente os teus lápis. Aqui eu fiz, né, ela voltada, o círculo voltado para cima. Você vai fazer até chegar embaixo. Aqui mais um círculo, né, para você ir exercitando a tua linha. Né? Aqui eu fiz de uma forma, você vai colocar essa tua linha circular de algumas formas, né? Você vai procurar formas de preencher e criar volumes com linhas circulares. Aqui também, né? Forma circular, você vai... E aqui, procure treinar a tua mão de cima para baixo, de baixo para cima, né? Da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, de diversas formas, porque assim você ganha mobilidade. Procure colocar a mão no meio da forma e fazer essa linha, a tua mão trabalhar, né? Deslizar o lápis com delicadeza, fazendo as tuas linhas, dessa forma. Terminou esse exercício, trabalhou bem, entendeu, a mão ficou leve, entendeu os teus grafites, teus lápis de grafite. Nós vamos partir para um segundo exercício, tá? Vamos fazer o segundo exercício, que você vai treinar o uso do lápis na mão em forma de haste, tá? Então, você vai criar, como no outro, formas geométricas. Deixa eu aproximar. Redondo, quadrado, oval. Aqui eu fiz outras formas, né? Procurei criar circular, quadrado, retangular, oval, forma cilíndrica. Mas aqui eu já procurei criar uma forma cilíndrica, o triângulo, né? Mas já para a gente buscar volume nessas formas, tá? Esse exercício nós vamos treinar o degradê e treinar segurar o lápis em haste, né? Para que essa é a forma correta de você segurar um lápis para criar os degradês. Então, eu vou colocar nessa. Você vai segurar o lápis. Quanto mais na ponta, mais firme vai ficar a tua mão para os pequenos detalhes. Mas no meio, uma distância maior, você vai ter um gesto mais amplo para estar fazendo esse degradê, né? O degradê, a gente chama degradê, mas também é criar tonalidades com lápis grafite. É isso que quer dizer a palavra degradê. Você vai criar tonalidades, né? Aqui você vai criar do escuro, sempre onde tem sombras é escuro, e onde tem o claro, você vai trazendo esse lápis, deixando mais clarinho. Você pode criar essas tonalidades com um grafite, mas aqui também a minha sugestão é que vocês usem os diversos grafites que vocês têm e vai vendo a diferença. Vou aproximar aqui. Esse eu usei
na forma de baixo, o 2B. Então veja como ele ficou clarinho. Nesse de cima, o retângulo, eu usei o 4B. E nesse de baixo, eu usei o 6B. Tá? Aqui eu misturei vários grafites na forma retangular. E esses desenhos aqui eu criei com 6B, tá? Todos com 6B. Para que vocês vão fazendo esses exercícios com esses diferentes grafites, né? Com graus de dureza diferentes, para vocês ir entendendo e vendo, deixa eu sentar, como o sombreado, né? Se você gosta daquela cor, se você acha que quer mais escuro, quer mais claro, é dessa forma que você vai criando as tuas tonalidades, né? Vai criando as tonalidades para o teu desenho. Então você vai exercitar regularmente, fazer regularmente esse exercício para criar desenvoltura. Faça o desenho. Depois você vai refazer o desenho aonde você encontrou dificuldade. Vai refazer para tentar entender por que você está com dificuldade ali naquele ponto e qual é a dificuldade, né? Então, repetindo, você vai aprendendo a eliminar a dificuldade. Borracha. A borracha, ela deve ser evitada. Ela deve ser usada o mínimo possível para pequenas correções, tá? Copie nos seus exercícios que você vai fazer um objeto, copie, procure copiar do natural, o máximo possível, tá? Eu vejo assim, os mais novos gostam do desenho do anime e ficam copiando os desenhos. Eu sempre recomendo que você procure criar o seu próprio anime, tá? Você está começando, você gosta de um determinado desenhista, de um determinado personagem, e você fica fazendo aquele, copiando. Não, se inspire, né, naquele personagem, mas procure criar o seu. No começo você vai tendo muita semelhança, mas vá melhorando e colocando os seus traços, criando o personagem segundo a sua imaginação, até você chegar num personagem teu mesmo, né? Que ele seja teu, que você possa dizer, olha, eu criei esse personagem, né? Baseado nos personagens do anime, mas esse personagem é meu. Então é dessa forma que você vai conseguir construir o seu desenho, a sua habilidade. Outra coisa, procure compreender sempre que você vai representar um objeto a questão da luz e da sombra, né? Para você poder representar também o volume de uma forma bonita, uma forma, né, coerente e proporcional ao que você está retratando, né? Então, para cada traço, é um traço para cada superfície. Para cada objeto que você está retratando, é um tipo de linha que você vai criar, né, que você vai usar. Então, você vai ter que observar o teu objeto quando você for desenhar, para você compreender o volume dele, que tipo, né, de linha que você vai usar, que tipo de traço você vai usar, a incidência de luz e sombra sobre esse objeto, né? Você vai estudar também a direção, para que lado que eu vou fazer essa linha, qual é a direção na linha que eu vou usar nesse meu desenho. Você vai procurar assim, superfícies planas, o traço deve ser reto, né? Essa linha deve ser reta. As superfícies curvas, ela vai exigir que você tenha linhas e traços curvos, tá? Então, nas zonas de vegetação, né, são pequenas linhas que você vai fazer, ou arabescos às vezes, né? Chão, parede de casa, são traços diferentes, né? Nas figuras humanas,
os traços da figura humana ela tem boa parte, né, é cilíndrico, braço, perna. Então, a gente vai precisar ir observando todos esses detalhes para poder criar o nosso desenho, para poder representar bem a figura ou objeto que nós vamos estar fazendo. E agora nós vamos para o terceiro exercício. O terceiro exercício é aquele de você escolher um objeto, escolher o motivo para você desenhar. Você vai buscar esse objetivo, né? Esse motivo. Então, é um motivo simples, você vai pegar a folha de papel sulfite ou o caderno, o que você achar melhor para você desenhar, para você representar. Você vai estudar o seu objeto. Hoje eu trouxe a maçã para a gente fazer um estudo dessa forma, né? Nós vamos olhar, né? Eu vou estudar o meu objeto, eu vou ver onde eu tenho a luz e qual é a forma, né? Quando a gente pega um objeto para a gente desenhar, a gente tem que pensar qual é a forma geométrica que predomina aquele objeto que eu vou retratar. Então, eu olhei para minha maçã, eu sei que a forma é circular, né? Aí eu vou também olhar agora luz e sombra, onde tem mais luz, onde tem mais sombra. A questão de luz e sombra, nós vamos estudar detalhadamente em uma outra aula, mas por enquanto vocês vão observando e tentando retratar, né, essa luz. Aí observei meu objeto, observei agora como eu vou colocar ele no papel. Como ele é redondo, mas é circular, mas eu observo que ela é mais larga do que alta. Então, a parte vertical dela é maior do que a parte horizontal. Eu vou pegar o papel, vou olhar no papel. Eu vou representar na folha na forma vertical, porque ela é mais larga na vertical. Esse é o raciocínio, né, que a gente faz. Depois disso, eu vou centralizar. Eu recomendo que vocês não façam aquele desenho que começa aqui na beiradinha. Deixa um espaço que a gente chama para respirar, 2, 3 dedos, né? Para não encostar aqui no final da folha, deixa um espaço. Também procure deixar esse espaço na parte de cima, na lateral. Cada desenho pede uma forma de que você desenhe de uma forma, sabe? Então, nesse tipo de desenho, é melhor que tenha esse espaço para ela respirar. Vou montar novamente. Aqui no meio da folha, você vai fazer aquela cruz, né? Para representar. Fez a cruz, eu vou ver as proporções. Vi as proporções, marquei, né, a altura e a largura do meu objeto. E aí você vai começar a desenhar esse teu objeto nessa folha. Terminou de desenhar, você vai fazer o que a gente chama de valores tonais. Você vai procurar onde tem a luz, tem a sombra, e você já começa a demarcar, né? Tá, eu fiz aqui o meu desenho, a minha maçã, tá? Pronta. E agora eu vou marcar que aqui é uma área que ela tem mais sombra. Então, eu já vou deixar marcado aqui no papel que tem mais sombra. Aqui também tem mais sombra, eu já vou marcando. E depois eu vou usar o lápis em haste para sombrear. Vou segurar o lápis dessa forma dentro da minha mão e vou deixar ele um pouco mais livre, porque eu quero fazer traços mais longos aqui para sombrear. Então, eu vou fazer isso daqui, certo? Fiz isso daqui, vou dar todo o acabamento, depois eu quero reforçar o traço, seguro aqui, reforço aqui um pouquinho na beiradinha, tá? Então, tudo isso eu tô fazendo com esse lápis, vou fazer com um grafite mais escuro, mais mole, que esse aqui é o número 6. Então, vou fazer aqui, que eu quero reforçar, quero que aqui fique bem escuro. Então, é dessa forma que vocês vão trabalhar com o lápis grafite de vocês, tá? Eu vou fazendo essa sombra, puxando,
Tá? Aqui ficou bem escuro, era assim que eu queria. Vou colocar um tom intermediário, tá? Pronto, com o número 4, porque eu não quero tão escuro. Perceba que você vai fazendo esse tom com o grafite do lápis, né? Agora, bem clarinho, eu quero fazer com o 2. Bem clarinho aqui, eu vou pôr o 2, que ele vai pouca... o grafite é mais firme e ele vai desprender pouco grafite no papel. Aí eu fiz uma escala de tom, certo? Fiz essa escala de tom. E é assim que você vai criar o volume, através do que a gente chama de degradê. Você vai criar a sua tonalidade, né? Fazer do claro, do escuro até o claro. Então, aí eu vou mostrar as maçãs chá com luz e sombra, de duas formas. Essa maçã está representada ali, de uma mais escura, uma mais clara, né? Você pode fazer diversos exercícios com diversas tonalidades, pode fazer bem escuro, mais claro, para ir treinando a representação do volume. Certo, gente? Agora nós vamos falar de um artista muito importante, né, na história da arte, que é o Vicente Van Gogh. Ele nasceu na Holanda em 1853 e faleceu na França no ano de 1890. Ele é considerado um dos mais influentes artistas dos últimos tempos na história da arte, embora o seu reconhecimento tenha acontecido somente depois da sua morte. O Van Gogh, ele decidiu ser artista em 1880. Ele já tinha 27 anos. Antes, ele tinha estudado em um seminário, né, de teologia, porque a intenção dele era ser um religioso, era se dedicar à vida religiosa. O pai dele era um pastor calvinista, né? Ele era da religião dos calvinista, mas ele se mudou para Paris no ano de 1886 e ele foi conviver com os grandes artistas, como o Edgar Degas, como o Georges Seurat, Paul Signac, Henri Toulouse-Lautrec, Paul Gauguin. Então, e ele recebeu desses artistas, de todos esses artistas, grande influência. E numa determinada fase da sua vida, ele foi diagnosticado com depressão. E ele vai se internar, né, voluntariamente, por sua vontade, ele vai se internar em um sanatório nos arredores de Paris. E nesse local ele ficou assim apaixonado pela paisagem, ele sentiu uma influência muito grande da luz e da paisagem desse local, e é nessa fase, nesse período em que a sua obra vai ter uma grande evolução e que ele vai criar aquelas pinceladas curvas que é tão característica da obra do Van Gogh, né? E por que nós estamos falando de Van Gogh se ele é conhecido mais como pintor, né? Muito pouco se fala do desenho do Van Gogh, né? Nós estamos falando do Van Gogh pela importância que ele dava ao desenho na sua obra. E as suas pinturas, né? A gente conhece muito mais as pinturas do Van Gogh, mas ele vai deixar em torno de 900 obras em pintura e vai deixar em torno de 1.100 desenhos. Né? Os desenhos dele permanecem ainda desconhecidos, mas vocês vão hoje conhecer esses desenhos e vão ver a importância, da beleza, né, dos desenhos e da dedicação do Van Gogh para os desenhos. E o Van Gogh, ele acreditava que o desenho era a base de tudo. Então, desde o início da sua carreira, que ele decidiu se dedicar ao que ele chamava do domínio do branco e do preto, antes de trabalhar as cores.
Então, antes dele fazer a pintura, ele tinha que dominar o que ele estava retratando em branco e preto, que era através dos seus desenhos. E ele usou o desenho para preparar as suas obras e para captar a impressão de todas as paisagens que ele retratou, né, nas suas pinturas. E como que a gente conhece tanto do Van Gogh hoje, né? Por que a gente tem até uma intimidade com a sua vida? É através das cartas. O Van Gogh, em toda a sua vida, ele escreveu cartas para o seu irmão. Tem um livro em que essas cartas estão todas reunidas, né? Que se chama Cartas para a Tel. E hoje a gente vai conhecer um pouco, né, dessas cartas. Então, durante da sua vida, ele correspondia com seu irmão, com o Theo. E o Theo era o apoio irrestrito, né, ele dava para o Van Gogh. E o Theo trabalhava em um escritório de arte, de uma galeria, e a partir de 1880, ele começou a enviar para o Van Gogh tintas e uma mesada. Né? Então, o Van Gogh ele escreveu cerca de 800 cartas para o seu irmão. E a primeira carta, ele escreveu, né, 800 cartas. E a primeira carta e a última carta foi para o seu irmão, o Theo. Então, através dessa extensa correspondência, é possível a gente entender um pouco do artista, que era detalhista, minucioso, né? Então, quando ele escrevia para o Theo, ele mandava o esboço das suas obras e ele falava tudo o que ele ia fazer, ele dava todos os detalhes de como ele ia fazer a sua obra. O tema que ele ia fazer, a origem das cores, ele mandava todos esses estudos para o seu irmão, através de carta. Então, as cartas para o Theo, elas são repletas de informações íntimas do artista, né, do Van Gogh, que ele só fazia essas revelações só para o seu irmão. Ele falava dos seus medos, falava do medo que ele tinha do futuro, da sua doença, como a sua doença estava progredindo, né? E também ele falava das suas pinturas. Então, e quando o Van Gogh não estava pintando freneticamente, porque ele pintava assim dia e noite praticamente, né? E ele estava escrevendo. O conteúdo dessas cartas, elas revelam o processo criativo do Van Gogh, a sua perspectiva de vida, o que ele pensava sobre o futuro dele e das suas ideias sobre a arte. Então, essas cartas, elas nos mostram que o Van Gogh não era uma pessoa que pintava, como muitos dizem assim, ele pintava em delírio, não. A obra dele era extremamente pensada, estudada, ele pensava nos mínimos detalhes. Então, essas obras dele eram muito bem elaboradas, né? Não tinha nada de delírio e de loucura. Então, nós vamos ver agora, o primeiro desenho que nós vamos ver é o autorretrato do Van Gogh. É um desenho feito com lápis e caneta sobre papel. Todos esses desenhos são pequenos porque são do tamanho de uma folha de papel de carta, que a maioria desses desenhos ele fez nas correspondências que ele enviava para o irmão. Então, esse autorretrato é de 1886, né? Ele faz diversos autorretratos. Aqui é também uma carta. Ele coloca, esses desenhos deveriam ser pequenos, porque já ele dividiu o papel com a carta e o desenho. Mas a gente pode observar a forma como que ele construía esse seu sombreado, né? Dos pequenos traços que ele vai usar sempre, ali para dividir o chão da parede, ele vai fazer os traços, né,
na vertical e vai fazer depois eles oblíquos. São pequenos traços, um do ladinho do outro, precisos, e assim, o distanciamento entre uma linha e outra é bem regular, né? E ele vai colocando a sombra também, ele vai fazendo com mais traços, com mais linhas, para preencher e deixar, separar, né, o claro e o escuro, criando áreas claras e áreas escuras, e dando todo o trabalhado do desenho através dessas pequenas linhas, uma junto da outra. Esse é uma carta onde o Van Gogh vai descrever o quarto dele. É a primeira descrição que ele faz do seu quarto, mas sem muito detalhe. Ele apenas desenhou, através de linhas ali, um traço mais forte, o seu quarto, para contar como era o seu quarto para o irmão. Essa é a casa, é um desenho que depois ele vai transformar numa pintura. A pintura vai se chamar A Casa Amarela, e ele vai fazer essa pintura em 1888. Esse desenho é bem pequeno, ele tem 13 centímetros por 20. Então, eu quero que vocês observem o desenho no sentido como ele vai preencher com os pequenos traços, as pequenas linhas, o céu, né? Ele vai fazer todo o céu na horizontal. Ele vai fazer os traços mais fortes, separando o céu dos telhados. Mesmo a casa que está na frente e a do fundo, toda a perspectiva que ele dá. E como ele vai fazer a rua, todo de pontinho, todo trabalhando todos os traços e linhas, né, necessários para fazer esse desenho ter toda essa harmonia. Depois aqui nós vamos ter dois desenhos, um bem rápido ali, que também é um estudo, que depois ele vai fazer uma obra chamada Semeador, que tem aquele sol grande, com traços rápidos, né? A gente vê que é um esboço bem rápido. E do lado ali uma paisagem com uma rua, as pessoas. Então, são esboços rápidos nessas duas cartas, né, nessas duas folhas de cartas que ele enviou para o seu irmão. Esse já é um desenho, ali está a assinatura dele, né, na folha ele risca algumas palavras, né, quando ele escreve para o irmão, e tem o desenho de lado que é com uma... Provavelmente esse desenho é feito com caneta. Ele usava uma caneta de bambu para fazer esses desenhos. Como ele vai preencher esse desenho com as suas linhas, né, retas, linhas pontilhadas, linhas cruzadas, traços rápidos. E a gente vê que é um desenho que ele faz rápido, mas com domínio total das linhas e do traço. E aqui a gente já vai começar a ver os desenhos sem as cartas, tá? Esse ele vai fazer um estudo, que é do carteiro, né? Ele vai fazer isso em 1888, caneta sobre papel pequeno também, 31 por 24. Também ele vai fazer um fundo, uma construção no fundo de achuras, que a gente chama de linhas cruzadas, né? Ele faz as linhas retas cruzadas no fundo, mas ele não faz ela nem em formas geométricas de quadrado, elas são irregulares as formas, e ele vai agrupando aquilo, construindo um fundo que tem uma harmonia, todo numa tonalidade, né? E vai dar destaque para a figura do carteiro. A maioria dessas linhas são retas, poucas, né? Ele está fazendo curva. Aí vocês observem como ele tem uma direção para a linha. Então, quando a gente está desenhando, tem que pensar nessa direção da linha, né? Que ela vai... Ele cria essa harmonia porque as linhas do fundo, elas são todas na horizontal e vertical, cruzada, e também na roupa do carteiro ele faz dessa forma, elas mais cruzadas, mas o chapéu, né, no boné ali do carteiro, ele
cria um ritmo com essas linhas todas na vertical, na horizontal. Esse é o desenho do Dr. Garratti, e ele vai também fazer um contraste, ele cria um fundo com desenho, ele faz, né, um fundo com desenho, tem portão, tem cerca, mas o que é interessante são as misturas de linhas. Ele vai fazendo a vegetação com rápidas linhas circulares e vai fazendo o cachimbo todo detalhado, a roupa, né, e a expressão que ele dá pro doutor. Ele dá uma expressão, cria aquela testa enrugada. Então, tudo com poucas linhas. Ele vai fazer as mais fortes, os traços mais fortes para marcar a expressão, e os mais leves para deixar, criando os espaços, né, as áreas claras. Esse é um desenho que ele vai fazer, né, se chama o berço, e ele faz com lápis, na verdade com um crayon, e ele vai criar aí o degradê. Ele vai fazer a tonalidade em degradê, usa traço para marcar os contornos e vai usar para fazer tons, marcar o claro e escuro, tons em degradê. Esse é um desenho que se chama Camponesa, em uma lagoa do jardim. Vai fazer esse desenho em 1883, e esse desenho é bem marcado com traços de... Ele faz com caneta, mas ele também vai usar lápis, vai usar giz, né, bem marcado as áreas de luz e sombra. Ele cria os volumes através de linha de luz e sombra. Num trabalhado que ele vai usar linha, mas ele vai usar bastante o degradê, né? Mais liso, um pouco marcado os traços para fazer a luz e a sombra. Esse é um estudo dele para uma obra que se chama O Semeador. Foi feito em 1886, e esse é feito com a caneta de cana. Eles chamavam tinta sobre papel, né? A tinta da caneta sobre o papel. Papel pequeno também, de 24 por 32. Também essa é uma lição de como ele colocava as linhas e como ele cria as áreas de luz e sombra com essas linhas, fazendo, provavelmente essa caneta ele vai usar mais diluída em alguns traços, né? E vai usar curvas, linhas na horizontal e os pontinhos, né, para determinar as áreas claras. O céu, ele deixa aquele sol, faz aquilo, né, só marca com o círculo, o sol, e faz todo o semeador, né, a figura trabalhada. Então, é um espetáculo para a gente se inspirar em como usar a linha, o traço, né, como criar luz e sombra. Esse é o desenho do quarto já como estudo para pintura, né, o quarto do Van Gogh, trabalhado com estudo, esse desenho foi retirado das cartas para o Theo, que ele vai descrever melhor o quarto. O outro que eu mostrei não tinha todo esse trabalhado no chão, né, aí já tem os mais detalhes do seu quarto. Esse é o estudo da pintura, para fazer pintura. Mais um desenho dele é assim, feito em papel. Esse é um viveiro que ele vai retratar, trazendo um estudo de linhas. Né? Ele vai fazer todas essas linhas em planos, né? Lá o fundo, depois ele coloca a árvore, ele vai trazendo esse desenho para, né, aproximando dos nossos olhos através de linhas, fazendo campos de luz e sombra. Né? Ele vai clareando, trazendo mais claro e maior, ele cria essa perspectiva
dentro do desenho. Esse é mais um desenho, também estudo para pintura que ele fez, que se chama Ruas de St. Mary's, de 1888, também é caneta, né? Só que essa ele vai usar um pouco de giz e papel também nas dimensões pequenas, né? De 20 por 31, na verdade 24 por 31, também com as características do estudo dele, de volume, de luz, né? E de sombra. Ele faz o trabalhado dos telhados e das plantas e da rua, né? Ele faz assim com a precisão de traço esses desenhos, os contornos do desenho, né? Os traços bem marcados, mais grosso um pouquinho, e depois ele vai criar a rua com esses pontilhados, com uma beleza incrível, né? Que ele vai fazendo tonalidades, e as plantas que ele vai fazendo também todo o movimento das plantas, esse desenho com perspectiva e tudo mais. E esse desenho ele é tão maravilhoso quanto a pintura, né? Essa é a Noite Estrelada, que depois ele vai transformar na pintura, na tão festejada pintura Noite Estrelada de 1889. O céu, né? Como ele cria o céu com essas pequenas linhas, né? Ele cria as formas circulares com as pequenas linhas praticamente retas, elas não são muito circulares. Se você observar bem as linhas que estão fazendo as estrelas, os contornos em torno da estrela, elas são quase que retas, elas são muito poucas curvas, né? Levemente curva. E elas são mais, em alguns outros locais ele faz elas mais curvas, mas ali no céu a gente observa isso. E ele dá todo esse movimento no céu, nas estrelas, né, que ele vai retratar as estrelas, e as plantas, as casas, né, toda a paisagem trabalhado com essas linhas, esses movimentos de linha, né? Ele cria um movimento que a gente olha e percebe todo o movimento através de pequenas linhas. Essa também é mais um estudo para pintura, né, dos cipestres. Aqui ele já usa as linhas bem curvas, né? Praticamente todo o desenho é feito com linhas curvas. Em vários tons, ele vai criando luz e sombra, com tons, né, com tonalidades. É feito com caneta também, né? A caneta de cana. Esse é um outro desenho que ele transforma em pintura, que se chama Café, Terraça à Noite, de 1888. Ele faz também, né, com caneta sobre papel. E ele deixa áreas. Esse desenho, na pintura ele é bem luminoso, o que predomina na pintura desse desenho é o amarelo e azul, como na Noite Estrelada também, né? Mas aqui ele é mais amarelo, tem o céu, né? Quando você olhar em cima assim, e esse céu ele é um azul bem escuro, todo também trabalhado com as linhas, né? E os traços do Van Gogh nessa obra, a gente percebe, consegue ver bem os traços deles, a precisão que ele faz com esse traço, né? São traços bem precisos. Mais um desenho dele, esse é um barco, né? Um céu e nuvens, também todo nos traços e linhas, curvas. Ele usa bastante, né, as linhas curvas para representar esse movimento, tanto da água quanto das nuvens. Esse é um outro belíssimo desenho dele, né? Pena eu não tive tempo de ver o título, porque isso provavelmente é uma pintura e eu não pude, não tive tempo de pesquisar. Só que feito todos os planos
esse plano da frente feito em linhas na horizontal, na vertical, e essas linhas circulares fazendo as plantas. Então, e a perspectiva, ele vai criando vários planos, depois planos com os ponteados, depois lá em cima linhas fazendo as casas e linhas na horizontal, depois na vertical. Então ele vai criando todos esses campos esses planos com as linhas. Mais um desenho dele de mar, né, de água, barco, e ele cria também esses espaços. Ele começa com umas linhas mais grossas, circulares, depois ele vai fazer essas linhas, né, fazendo o movimento das águas com as linhas curvas, e depois ele faz o céu todo de pontilhado, com os barcos no meio dessa água. E todo esse desenho, todas essas linhas, os planos, né, ele vai criando também, separando esses planos pela forma como que ele vai desenhando o céu, a água e depois mais próximo, que é provavelmente uma pedra, alguma coisa, uma espuma da água, né? É o movimento da água. Essa é uma obra que ele se inspirou num outro artista, que se chama Ângelus, mas foi inspirado no Millet, um artista chamado Millet. Na verdade, o Millet ele vai inspirar dois artistas com essa obra, né? O Van Gogh e depois o Dalí. O Salvador Dalí também vai se inspirar nessa obra, que é uma obra de um momento de reflexão, de agradecimento, né? Ali os personagens, né? E com uma luz no céu. Então o Van Gogh faz esse desenho inspirado no Millet, todo trabalhado com delicados traços e linhas, né, bem pequenos, bem juntos, e vai dando trabalhando essa luz e a sombra, né, luz e sombra, os volumes, ele vai trabalhar todos nessa linha pequena, né, bem pequena, tracinhos pequenos. Esse é mais um desenho do Van Gogh chamado Jardim de Inverno. É lápis sobre papel. Nesse desenho também a gente vai perceber toda a delicadeza no seu traço, na sua linha, né? Ele vai construir esse desenho através de linhas bem suaves e com um desenho bem detalhado. Mais um outro desenho dele, dentro da linha do anterior, né? Ele vai fazer inverno, ele está retratando inverno, ele trabalha com os traços pequenos e precisos, né? Essas árvores, os galhos secos dessas árvores, e toda a paisagem, né? Ele vai construir com essas pequenas linhas e traços. Esse já é uma paisagem construída com os traços mais soltos, né? A gente percebe que os traços são mais soltos, as linhas são mais soltas também, marcado, né? Os traços são mais grossos e as linhas são mais soltas. E o Van Gogh, ele, nas suas cartas para o seu irmão, para o Theo, ele vai escrever uma frase que eu trouxe para vocês, que através do trabalho duro, meu velho, espero fazer algo bom um dia. Ainda não cheguei lá, mas estou lutando por isso. Quero algo sério, algo novo, alguma coisa com alma. Em frente, Vicente. Então essa é a carta de 298 que ele escreve para o seu irmão, o Theo. Nós vamos terminando a nossa aula. Até a próxima aula.